Olá, seja bem-vindo ao canal Quem Sabia. Hoje vamos ver os 10 naufrágios horríveis que não eram o Titanic, mas antes já vá logo se inscrever no canal e deixando o like e ativando o sininho para não perder os nosso vídeo. Bora pro vídeo. Número 10. SS Ártico, 1854. Se você está familiarizado com o naufrágio do Titanic, então conhece o princípio de mulheres e crianças primeiro. Mas e se esse princípio fosse ignorado? Em 27 de setembro de 1854, o SS Arctic, um navio a vapor de passageiros da Collins Line, entrou em uma densa névoa na costa de Newfoundland e colidiu com o navio de pesca francês Vesta. As tentativas de tapar o buraco no casco com lona e colchões falharam e, ao longo de 4 horas agonizantes, o mar se insinuou, apagando finalmente as calderas do navio e, com elas, as bombas. Com 250 passageiros e 150 tripulantes a bordo, os 6 botes salva-vidas do Ártico eram totalmente inadequados para transportar mais de 180. No início, o processo de embarque das mulheres e crianças ocorreu conforme planejado, até que o pânico começou a se espalhar entre a tripulação do navio. Quando a disciplina foi quebrada, uma confusão selvagem se seguiu, e um barco após o outro foi cercado por multidões de homens. Um deles tombou, enviando a maioria de seus 12 ocupantes, a maioria mulheres, para o mar para se afogar. Desesperado para restaurar a disciplina, o capitão tentou lançar outro barco no lado oposto do navio, apenas para vê-lo cheio de homens em vez de mulheres e crianças. Número 9. SS Pacífico, 1856. Como se as coisas não pudessem piorar para o fundador da Collins Line, Edward Collins, que havia perdido sua esposa e 2 filhos no naufrágio do SS Arctic, seu navio irmão, o SS Pacific, desapareceu no Atlântico sem deixar vestígios em janeiro de 1856. Partindo de Liverpool para a cidade de Nova York com 45 passageiros e 141 tripulantes, nenhuma palavra sobre o destino do navio foi ouvida novamente, exceto por uma mensagem em uma garrafa que apareceu na costa das Ilhas Hébridas em 1861. Seja autêntico ou falso, a mensagem interna nos oferece uma possível explicação para a destruição do Pacífico. Número 8. Imperatriz da Irlanda, 1914. Entre os beneficiários dos regulamentos atualizados dos buques salva-vidas após o desastre do Titanic estava o transatlântico RMS Empress of Ireland, da Canadian Pacific Steamship Company. Equipado com portas, estanques e buques salva-vidas suficientes para acomodar 280 pessoas a mais do que o navio foi construído para transportar. O fato é que quando ele colidiu com o navio norueguês Storstad em uma névoa na foz do rio St. Lawrence na noite de 29 de maio, em 1914, ela afundou em apenas 15 minutos, levando 1.012 das 1.477 pessoas a bordo para a morte. A água invadiu seu costado com tanta rapidez que não houve tempo de fechar as portas estanques, e a inclinação para estibordo aumentou tão rapidamente que anulou os buques salva-vidas de bom bordo, que não puderam ser baixados. Muitos passageiros que dormiam a estibordo morreram afogados em suas cabines, mas alguns que chegaram ao convés do barco conseguiram lançar com sucesso os 5 dos buques salva-vidas. Cerca de 5 minutos após a colisão, a energia falhou, mergulhando a nave na escuridão total. 5 minutos depois, sem os buques salva-vidas utilizáveis, o Empress of Ireland rolou para estibordo,
permitindo que centenas de condenados se refugiassem no casco exposto a bombordo, onde se sentaram por alguns minutos agonizantes observando a água gelada rastejar lentamente. Subir o casco para reivindicá-los como sentar em uma praia vendo a maré subir, como disse um sobrevivente. Número 7 Essex, 1820. Embora fique muito aquém do número de mortos do Titanic ou de qualquer outra entrada nesta lista, a história do navio baleeiro Essex eclipsa todo o resto em termos de puro horror. A inspiração do mundo real para o Moby Dick de Herman Melville, o Essex, foi 2 vezes atingido por um cachalote em novembro de 1820, cerca de 2.000 milhas a oeste da costa sul-americana. A tripulação de 20 homens foi forçada a embarcar em 3 baleeiras com toda a comida e água que pudessem carregar e partir para a América do Sul. Em 2 semanas, a comida acabou e a água tão escassa que eles foram forçados a beber a urina. Eles foram temporariamente salvos por água e comida forrageada na árida ilha Henderson, mas depois de comer a ilha seca, eles partiram mais uma vez nos barcos, menos 3 homens que decidiram ficar. Em janeiro, os homens nos barcos começaram a morrer. Os 2 primeiros cadáveres foram lançados ao mar, mas quando um terceiro morreu, os homens estavam com tanta fome que decidiram recorrer ao canibalismo. Quando mais homens morreram, eles fizeram o mesmo. Logo, mesmo essa horrenda infusão de comida tornou-se insuficiente, e os homens sobreviventes tiraram a sorte para ver quem seria morto e comido em seguida. Um jovem de 18 anos chamado Owen Caffin desenhou a mancha preta e logo foi baleado e massacrado pelos outros, um dos quais morreu 10 dias depois e também foi consumido. Não seria até o final de fevereiro de 1821 que os 5 sobreviventes atordoados foram resgatados na costa do Chile, tendo comido nada menos que 7 de seus camaradas. Número 6 Sultana, 1865. Imagina isto. Você acabou de passar anos em Hendersonville, a notória prisão confederada onde fome, doenças e maus-tratos mataram cerca de 13.000 de seus camaradas, uma taxa de mortalidade impressionante de 29%. Você acabou de saber que a guerra civil acabou após 4 anos brutais e acabou de saber que finalmente está voltando para casa. E assim cerca de 1953 prisioneiros de guerra libertados da União foram amontoados nos convéses barulhentos do Sultana, um barco a vapor do rio Mississippi com destino ao norte projetado para transportar apenas 376 passageiros. Com cerca de 177 passageiros e tripulantes adicionais a bordo, o Sultana subiu lentamente um Mississippi inchado por uma das piores enchentes de que há memória. Tudo correu bem até as 2 da manhã do dia 27 de abril de 1865, quando ambas as calderas defeituosas explodiram repentinamente sob a tensão. O jato de vapor escaldante explodiu no centro do barco, destruindo a casa do leme e derrubando as chaminés, prendendo centenas nos destroços que logo pegaram fogo. Aqueles presos sob os convéses em colapso foram escaldados ou queimados até a morte. Enquanto as centenas de ex-prisioneiros que pularam ao mar se afogaram rapidamente, incapazes de se manter à tona em seu estado debilitado. Quando o casco do Sultana finalmente afundou na costa do Arkansas por volta das 7 horas, cerca de 1.169 homens morreram, tornando este o maior desastre marítimo da história dos Estados Unidos. Número 5 SS América Central, 1857. Em 9 de setembro de 1857, o SS Central América,
transportando 477 passageiros, 101 tripulantes e mais de 9 toneladas de ouro recém-extraído da corrida do ouro da Califórnia, se viu preso em um furacão na costa das Carolinas. Por 2 dias, ela escapou da tempestade, suas rodas de pás movidas a vapor mantendo-a apontada para os ventos de 100 milhas por hora, 62 km por hora. Mas em 11 de setembro as calderas estavam falhando, as velas estavam rasgadas em pedaços e havia vazamentos que ameaçavam sobrecarregar as bombas. Quando as calderas finalmente falharam, os motores e as bombas silenciaram e o navio ficou à deriva à mercê da tempestade. Passageiros de olhos vermelhos passaram a longa noite passando bordes de água pelo navio escuro, mas estavam travando uma batalha perdida com o mar. O olho do furacão trouxe uma calma momentânea, permitindo que os condenados contemplassem seu destino, mas quando a tempestade voltou, o navio continuou a afundar pela popa. Na luz da manhã, outro navio foi avistado, e mulheres e crianças foram colocadas nos botes salva-vidas e partiram pelo mar perigoso. Dessa forma, cerca de 153 pessoas foram salvas, mas quando o Central América finalmente afundou após sua luta de 3 dias, levou cerca de 425 almas com ele. Número 4 SS Princesa Alice, 1878. Não poderia haver nada mais agradável do que fazer uma excursão noturna de barco a vapor pelo rio Tamisa, que é o que cerca de 700 londrinos estavam fazendo na noite de 3 de setembro de 1878. Então o SS Princess Alice foi cortado em 2 pelo carvoeiro SS que se aproximava. Balliol Castle em Galeons Street, a leste de Londres. Aqueles que estavam abaixo do convés no momento da colisão não tiveram chance de sobreviver, pois levou apenas 4 minutos para o navio quebrado deslizar sob o rio. Apesar de lançar barcos do castelo de Balliol e das residências e fábricas à beira do rio, centenas de pessoas, sobrecarregadas com roupas vitorianas, foram levadas pelas correntes. Por mais terrível que tenha sido, o que aconteceu a seguir transformou a cena em um horror insondável. As estações de bombeamento do sistema de esgoto de Londres despejam seu esgoto bruto no Tamisa no mesmo local onde o Princess Alice afundou e, apenas 1 hora antes do desastre, mais de 90 milhões de galões de esgoto bruto foram despejados em águas já poluídas pelo gás local. Obras e fábricas de produtos químicos. O Times citou um químico local que relatou o escoamento como 2 colunas contínuas de esgoto fermentado decomposto, sibilando como água com gases nocivos, tão preto que a água fica manchada por quilômetros e descarregando um odor corrupto de sepultura. O lodo tóxico provou ser fatal mesmo para aqueles que não se afogaram nele. Dos 130 sobreviventes do desastre, cerca de 16 morreram depois de ingerir as águas putridas. Número 3 SS Atlântico, 1873. Antes da perda do Titanic em 1912, a maior catástrofe da White Star Line foi a perda do SS Atlantic em uma noite diferente de abril, cerca de 39 anos antes. A caminho de Liverpool para Nova York com 952 passageiros e tripulantes, o Atlantic foi desviado para Halifax, Nova Escócia, para carregar mais carvão. Aproximando-se do que eles acreditavam ser a entrada do porto em uma tempestade uivante, o navio estava, de fato, mais de 12 milhas, 19 quilômetros, fora do curso, indo direto para as rochas subaquáticas.
Não conseguindo avistar um farol familiar a oeste do porto, o timoneiro transmitiu suas preocupações ao oficial da ponte, apenas para ser instruído a manter o curso. Quando o navio atingiu as rochas e o casco foi esmagado para dentro, os passageiros se agarraram à embarcação inclinada e observaram um após o outro dos 10 botes salva-vidas serem lançados, apenas para serem esmagados contra o casco ou arrastados pelo mar revolto. Sem outra saída do navio que naufragava rapidamente, o tripulante John Speakman nadou até as rochas próximas com uma linha de corda, criando uma linha de vida, pela qual os mais fortes foram capazes de se puxar para a costa. Desta forma, cerca de 429 passageiros e tripulantes sobreviveram para assistir às 535 pessoas restantes se afogarem, incluindo todas as 156 mulheres e 188 das 189 crianças a bordo do navio. Comemorado em obras de arte de Winslow Homer e Kerry Reeves, a perda do Atlântico foi o desastre marítimo civil mais mortal de sua época. Apenas eclipsado 25 anos depois por nossa próxima entrada. Número 2 SS Laburgania, 1898. Acelerando através de um banco de nevoeiro a sudeste de Halifax, Nova Escócia, na madrugada de 4 de julho de 1898, o SS Laburgania, um transatlântico francês com destino a Le Havre para Nova York, foi atingido no meio do navio pela vela de casco de ferro navio Cromarty. Os passageiros que dormiam a estibordo não tiveram chance de escapar de seus beliches ou acordaram para encontrar seus compartimentos se enchendo rapidamente de água. Com os botes salva-vidas de estibordo danificados ou destruídos pela colisão, a tripulação tentou lançar os barcos de bombordo, apenas para descobrir que a tarefa estava em perigo quando a inclinação para estibordo aumentou e o lado de bombordo rolou no ar. Com o colapso da disciplina, os passageiros e a tripulação lutaram para ganhar espaço nos botes salva-vidas intactos e, em 30 minutos, o navio se acomodou e deslizou pela popa primeiro sob as ondas. Foi só quando o sol nasceu e a névoa se dissipou que a tripulação do Cromarty, ainda à tona, percebeu que o Laburgania havia sido muito mais danificado do que ela e começou a prestar assistência aos sobreviventes. Mas era tarde demais. Das 726 almas a bordo, apenas 173 sobreviveram e, dessas, todas, exceto 70, eram tripulantes do sexo masculino. Das 300 mulheres a bordo, todas menos uma morreriam, junto com cada uma das crianças. Número 1 Batávia, 1629. Em junho de 1629, o navio Batávia, da Companhia Holandesa das Índias Orientais, atingiu um recife na ilha Beacon, uma remota ilha de corais a 80,5 quilômetros a oeste da Austrália Ocidental. Embora seu destino fosse uma ocorrência bastante comum na Era da Vela, foi o que aconteceu a seguir que rendeu ao Batávia um lugar nesta lista. Embora 40 pessoas tenham se afogado, o resto dos 322 passageiros e tripulantes desembarcaram em uma ilha deserta apenas para encontrar água potável e nada para comer, exceto pássaros. Quando o capitão, oficiais superiores e alguns tripulantes embarcaram no Scaler em uma viagem de 33 dias para Batávia, atual Jakarta, Indonésia, para buscar ajuda, as centenas de sobreviventes elegeram um certo Jerônimos Cornelis, um comerciante sênior da empresa, para a liderança. Eles não poderiam ter feito uma escolha pior. Ele ordenou que 20 dos soldados explorassem uma ilha próxima, aparentemente para procurar comida, mas depois os abandonou para morrer.
Então, confiscando todas as armas e toda a comida, ele iniciou um reinado de terror de 2 meses, abandonando mais de seus rivais em ilhas próximas e forçando os 7 das mulheres sobreviventes à escravidão sexual. Então, com a escassez de alimentos, ele começou a assassinar abertamente os sobreviventes. Cerca de 110 homens, mulheres e crianças foram afogados, esquartejados, estrangulados ou espancados até a morte antes que os 20 soldados, tendo se recusado a morrer em sua ilha deserta, construíssem um forte e se refugiassem dos amotinados. Cornelis declarou guerra aos soldados e uma batalha começou. Foi no meio dessa guerra entre as ilhas que o capitão do Batavia voltou no navio de resgate, prendeu os amotinados e os torturou até confessarem. Cornelis e seus seguidores foram executados, e o pesadelo finalmente acabou para as 122 almas que restaram. Esse foi os 10 naufrágios horríveis que não foram o Titanic. Se inscreva no